O que é lei universal? Sinarquia versus oligarquia. Sinarquia é o modelo de governo ideal, poliético ou polisético. Política. Ah, mas você está falando de política? Gente, ter o termo ou título Sinarquia no meu canal e trazendo à tona a pauta nesse vídeo, nada tem a ver com a política que a gente conhece. Porque ela não é para o povo, ela não é polisética. Ética do povo em que o povo coordena. Porque até mesmo quando você vota, você vai votar em prefeitos do Brasil todo, você já está votando em algo escolhido por eles. As opções são deles. Você não escolhe a opção, você só escolhe dentro da opção deles. São todos os mesmos. E quem eles são? Nós vamos entrar mais tarde. Então, dentro desse modelo, ele não é obrigatório, como ninguém é obrigado a evoluir. Ninguém é obrigado a ser pacífico, correto, como também não é obrigado a se calar, ser passivo. Agora, se há alguma coisa importante dentro disso, só vai ter alguma importância a nível cósmico se for uma busca para todos. Mas que todos é esse? Que lei universal é essa? Porque a nossa é uma distorção da lei única, universal. Então, gente, antes que alguém pense que eu estou falando aqui apologismo ou ideologismo político, eu venho aqui lhe dizer para vocês que eu ter usado o termo sinarquia não é um modismo de um novo coach retardado que quer agitar massas. Eu não quero, de maneira nenhuma, mexer com vocês. Com as partes já resolvidas de vocês. Vocês fazem o que querem. Desculpa a tosse, porque é sempre assim. Não funciona a comunicação. Eu vou falar sobre a comunicação. Então, gente, em síntese, sinarquia é a própria lei cósmica, lei universal. Sinarquia é o governo de todos, onde tudo tem um papel, tem o seu poder pessoal num todo, partes num todo. É como aquilo da tábua redonda, templária, do um por todos e todos por um. E dentro dessa sinarquia, que ela é imutável, nós que mudamos aqui, colocamos chapas, nomes de partidos, posição política, direita, esquerda, comunismo, socialismo. É tudo ismo, vai dar tudo no mesmo, é crença, isso que eu chamo, a política é a nova crença. Hoje não se pode falar, por exemplo, aí do domínio político, o poder vigente não pode se falar, senão entra o ad hominem, que é o achismo, e tipo assim, você fala contra o comunismo, você tem que ser de direita. Ah, então ele é um direita ditador, É a mesma coisa um médico chegar assim, em vez de dizer ele é portador de HIV, ele dizer não, ele é um aidético, Ele foi um libertinário. Fez muitas coisas erradas, para chegar a isso. Mas daí é o seguinte, esse sinarquismo universal, que é a própria lei, More, a única lei, estou usando como convite, opção, vamos dizer assim, é uma ideia. Inclusive, ela direciona as imigrações ou exílios conhecidos na Terra. A gente chama de exílio, de isso, de aquilo. Essas pessoas que estão aqui. É como a política faz externamente. O problema é que a gente não concebe as outras partes, de onde veio a lei para hoje a gente replicá-la, ainda miseravelmente aqui. E
atitude violenta, gente, dentro disso tudo, a revolução. Uma coisa é a revolução da consciência, outra coisa é a revolução externa. Se obrigar alguém a ter revolução em sua consciência. O que seria a guerra? O ato violento. Antes eu vou dizer, não se preocupe, né? Por quê? Porque suas células e bactérias lutam diariamente dentro de você. Você é uma guerra ambulante. É uma batalha. Fora a batalha com o tempo, né? A batalha com a idade, batalha com a doença, né? Dentro desse dó, né? Dor, que é o dó, que é a última, dentro da escala universal, musical, a nota mais densa. Inclusive o plano material ele é mais denso que o próprio inferno dos místicos, né? Porque ainda o inferno é mais sutil. Vejam só, o lugar mais temido ainda é mais sutil. Então, aí nos perguntamos, aonde é mesmo o inferno? Qual é a parte mais inferior, mais densa, mais pesada? Gravidade, gravidez, tudo grave. Nós vamos lá tratar e rezar, né? Então, dentro de você já tem a guerra, tem a revolução diária, só que inconsciente, de células versus bactérias, bactérias versus células. É uma luta constante. Isso pode terminar mal. Para quem? Para o ambiente, o proprietário, você ou eu. O indivíduo. E isso vai acontecer mesmo que você se diga ser um cidadão de bem e pacífico. Essa luta de dor vem de todos os lados. A matéria é desconfortável para chuchu. Mesmo para os sadios, né? Os sadios também dói. Dói sentado, dói em pé, dói caminhar, dói parar. Né? Tudo dói. Se dormir demais é ruim, se trabalhar demais também. E tem gente aí, né, que, por exemplo, tem as novas escolas aí no Brasil, até vou falar do Brasil, que eles abominam qualquer experiência mística, né? Contato direto, eles enfatizam o plano material, da dor. Então, ele quer dizer que, né, são, como diz o Dhammapada, sustentadores desse mundo. E lá diz, não seja um sustentador desse mundo, porque ele atravanca. Eu vou chegar no que atravancou. Então, para existir, gente, é preciso a dor. Então, a dor inevitável, Buda quis dizer que é aqui. E o sofrimento é opcional, é lá no mundo da alma, onde você deveria compreender, despertar, né? Tanto é que a mente e o sentimento está no mundo da alma, não está aqui. O cérebro não produz nada disso. Ele só recebe sinais e converte isso em hormônios ou harmônios. Tudo aqui cansa, né? Então, existir é repetição, é rotina. Senão, nada existiria. Ponto. Olha, por que fomos exilados justamente na Terra? Nós, em particular. Por ser um ponto privilegiado, onde se vê todo o zodíaco. E a possibilidade coordenada para um possível regresso. Porque isso que estamos vendo no plano físico tem seu correspondente etérico, astral, mental, acássico. Você não vai para lugar nenhum se você não ter direção. Você tem que saber para onde ir. Inclusive, vou contar um segredo, que o nosso corpo astral, né, gnosticamente falando, ele vai até Sírios, então dá para ir em muitos lugares. Nosso corpo astral, que é um fantasma para muitos. Né, muitos negam. Escolas super modernas, atualizadíssimas, negam, né, que a gente não deve ter consciência lá. Acho que é melhor sonhar aqui e lá. Você sabe de que escola eu estou falando. Logo você vai lembrar. Eu já falei dela. Então, essa coordenada concessional te possibilita a volta para casa. É por acaso um ponto escolhido pela lei, né, que eu chamo de sinarquia, não é apenas aquela bandeira que teve na Revolução Francesa aqui, nesse mundinho, né, tão, né, esmolante, tão pequeno, né, perto da própria galáxia, do próprio sistema, ele é um nada quase. Então, essa coordenada é feita pela própria lei, a lei te coloca aqui. Né? E por que vieram para cá?
Porque é o seguinte, todo mundo pensa que vieram para cá porque a gente tem uma dádiva, né? Natureza, da natureza, essa configuração, árvores. Tem árvores translúcidas em um planetinha perto das Pleiades. Já fui lá, com guia, claro. Né? Porque o corpo astral tem o seu limite. O corpo mental vai muito mais além. Não tem aquilo de que a minha mente eu vou onde eu quiser. Por isso que ninguém prende ninguém. Né? Pode encarcerar o cara. Pode trancar ele numa camisa de força debaixo no fundo do mar. Né? Ele ainda está... E se morrer ainda, ele está mais livre ainda da carcaça. Então, por que foi feito o plano físico, gente? A gente está aqui? Porque tinha um projeto, né, pela lei universal, que eu chamo de sinarquia. Não é apenas um conceito político, em que a primeira raça, segundo a teosofia, né, agora vamos entrar um pouco de teosofia, vamos ter que copiar ela para você entender, era a protoplasmática ou a raça original, adâmica. Era unicelular. As duas primeiras raças não eram físicas. Nem mesmo a lemuriana, ela era entre uma coisa e outra. É meio parecido com plasma, né? O Cash na pandemia, né, o doutor ele mostrou algo assim, é algo meio físico, meio, né, água, que ele fazia com eletrodos dentro de um copo, né, com alguma substância, podia ser a água, né, se criava um plasma, que não dá para entender se é físico, se é algo sutil. É como os elétrons, né? Os elétrons não são daqui, por exemplo, estão aqui. E ninguém consegue pegar o elétron, a não ser canalizá-lo, mas ele vai para onde quiser, porque é sutil, é uma partícula. Então, gente, a primeira raça, adâmica, ela era unicelular como o mapa do celular, não é essa célula de hoje, física. A própria célula hoje ela é abstrata. Você não consegue pegar uma célula, você consegue pegar a união de células. Elas juntas tomam densidade, tomam peso atômico e molecular e você consegue pegar alguma coisa achando que pega, mas na verdade são toques de elétrons, né? É um sinal elétrico que você acha que está pegando alguma coisa, por isso que o apego é errado. Aí eu falava da violência. Por que a violência é ruim? Né? Antes, porque eu atropelei. Porque a violência é um atraso. Aí eu vou encaixar, vou fazer uma consoância com o que eu vou falar, continuar falando das raças humanas que tiveram na Terra, ok? A primeira raça que teve forma não unicelular foi a hiperbórica. A hiperbórica, gente, é esses greyzinhos. A forma deles é isso. É uma pele gelatinosa, com olhos grandes, meio vegetaloide. Eles não eram nem pedra, nem vegetal, nem animal. É um prelúdio. É uma interface entre uma coisa e outra. Depois que veio os lêmures. E o que isso está relacionado? Na primeira raça, gente, se consolidou o quê? A essência da Terra. A célula, né, da Terra, o pó da Terra voltará. É o que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia atropela, foi tirada muita coisa. Ali se consolidou o Deva chamado Gnomo. Era para ser homem já, então não deu certo, né? Porque só uma célula não identifica um homem. Ah, mas tem o DNA. DNA é muito depois, gente. DNA tem que ter registro para ter um DNA. Não pode uma coisa que nasceu agora ter passado, a não ser não ter existido. Esse seria o passado possível de algo que está surgindo agora, né? Que não, se não teve um histórico para trás, o nada. Na segunda raça, gente, se consolidou o Deva, a essência de uma segunda raça humana que também não deu certo. Senão pararia na primeira. Que é o que a gente vai chamar de Nereidas. Esses elementais, esses anjos da água. Os primeiros são anjos da terra. Na terceira raça, que é a Lemure, a segunda é a Hiperbórea. Na Lemure se consolidou isso que se chama salamandras. Isso não tinha aqui na Terra. Nós mesmos criamos, através da nossa evolução, esses elementais que daí fizeram fauna e flora florescer na Terra. Continua no próximo.